Dúvidas Dramas basicamente é essa série em que eu pego alguma dúvida, alguma dificuldade, algum drama nos estudos de alguma pessoa que me acompanha, né, de algum vestibulinda, e aí eu venho aqui e resolvo essa dúvida ou esse drama, essa situação, essa dificuldade, seja lá o que for. E para as pessoas que já participaram no caso, né, que já estão acompanhando aqui, elas sabem como funciona. Então já tivemos dúvida aqui relacionada ao conteúdo de biologia para a prova da ETEC, dúvida relacionada a aprender matérias que nunca teve contato antes, e hoje a nossa dúvida é a dúvida da Rebeca, tá bom? Boa tarde, vestibulindos! Oi, vestibulindos! Olha só, vou ler aqui a mensagem da Rebeca, eu não vou ler inteira porque tem bastante coisa, tá? Mas vamos dar uma resumida. Bom, eu não vou falar com as mesmas palavras, mas minha maior dúvida e drama é achar o conteúdo certo. Não sendo uma power aluna. Eu me esforço muito e tento ao máximo achar o conteúdo correto, mas sempre tem um bloqueio. Quando eu não consigo, eu acabo parando de estudar, né? Então, olha só, o que acontece? A Rebeca não é da ETEC Power, ela é uma pessoa que tá estudando por conta própria pra prova da ETEC, e aí, quando ela vai buscar o conteúdo e não encontra esse conteúdo, a Rebeca, ela se sente travada e ela acaba parando de estudar por conta disso. Vamos continuar aqui, tem mais algumas coisas. Tem os conteúdos que não ficam muito claros pra mim, eu acabo pulando os conteúdos e não consigo estudar. Rebeca, você vai parar de fazer isso hoje mesmo, tá? Por favor. Você não pode pular o conteúdo só porque você teve dificuldade, tá bom? E aí eu me perco e não sei mais o que fazer. E acabo parando de estudar. Sei que existe um modo de fazer um mapeamento, mas não sei direito como fazer. E acho que foi isso que eu disse nos stories. Se tiver mais alguma coisa, eu aviso. Então, basicamente, Rebeca, muito obrigada por ter enviado sua dúvida de novo, porque é uma dúvida importante pra trazer aqui, e seria injusto se não tivesse a dúvida da Rebeca, sendo que quem tinha perdido o story fui eu, no caso. Então olha só, né? São várias situações dentro de uma mesma situação. Primeira situação é essa inconstância que a Rebeca acaba tendo nos estudos, pelo fato de não encontrar o conteúdo certo. O que acontece com você, amiga? Você certamente tem uma certa insegurança em relação a encontrar o conteúdo, né? E isso é bem comum, tá? Quando a gente vai buscar o conteúdo pela primeira vez e quando a gente sabe que tem que ser um conteúdo direcionado pra prova, né? Por quê? Porque quando você não tem o conhecimento de como tem que ser o conteúdo, muitas vezes a pessoa pega qualquer conteúdo, acha que tá bom, e aí quando chega na prova percebe que deu errado. A Rebeca, pelo fato de saber que tem que ser um conteúdo direcionado, ela acaba travando porque ela tem essa dificuldade no começo. E olha só, amiga, a primeira coisa que você tem que ter em mente: a vida não é parque, não é Disney, sabe? Então a gente não pode desistir de uma coisa, parar o nosso estudo, só porque surgiu uma dificuldade. Pensa se todo mundo, se todos os grandes gênios, os grandes artistas, os grandes profissionais desistissem na primeira dificuldade que surge. Ninguém seria nada na vida, né? Todo mundo seria o que eu chamo de Miss Fracassinho, que é aquela pessoa que bateu um vento mais forte, ela tá chorando já e já desistiu de tudo. Então, primeiro ponto, mudar essa tua mentalidade. Isso é uma certa imaturidade que você tem, e pela sua idade é até ok, mas é uma coisa que se você levar isso adiante, você vai se tornar aquela pessoa de 40 anos que, se uma coisa não acontece do jeito que você esperava, você só começa a chorar e não sabe o que fazer. Então você precisa primeiramente começar a ganhar essa maturidade de entender que a vida não é linear, né? As coisas não vão ser sempre fáceis. E é ótimo que elas não sejam sempre fáceis, porque se tudo fosse fácil, ninguém aprenderia. Eu mesma tive que quebrar cara muitas vezes nos meus estudos pra conseguir aprender, sabe? Se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui hoje. De verdade, eu não estaria aqui hoje. Não estaria aqui hoje nem no sentido de estar aqui hoje falando com você que tá aqui me vendo, resolvendo a dúvida da Rebeca. Não estaria aqui hoje no sentido de ter centenas de alunos meus na ETEC Power, que tem um método todo estruturado pra eles, que tem suporte. Não estaria aqui hoje no sentido de ter conquistado nada na minha profissão, porque eu não teria conquistado nada se eu tivesse desistido, sabe? Ou melhor, eu não teria conquistado as coisas que eu conquistei, né? Eu seria um Miss Fracassinho se eu tivesse desistido. Então o primeiro ponto é mudar essa mentalidade. Tá difícil? Ótimo. O que eu posso fazer pra melhorar? Em vez de, eu vou parar, tá? Porque nessa de ir parando, mesmo que em algum momento você consiga encontrar tudo que você precisa pra estudar, vai surgir outra dificuldade, porque a vida é assim. Quando você conquista uma coisa, aquilo fica fácil, e aí o restante fica difícil. Então depois que você encontra o conteúdo, pode ser que você tenha uma dificuldadezinha pra entender física. Aí se você tá acostumada a não consegui, difícil, dói, vou parar? Daí você não vai conseguir estudar física, sabe? Porque é uma coisa dolorosa, uma situação que você não gosta de passar. Aí se depois você aprender física, vai perceber que você tem dificuldade pra interpretar questões de matemática, por exemplo, você vai desistir também. Por quê? Porque a pessoa que ela desiste quando uma coisa tá difícil, ela se torna uma pessoa fraca, no fim das contas. Ela não consegue se fortalecer pra enfrentar situações ainda mais
difíceis, sabe? A gente cresce, a gente melhora nos nossos estudos quando a gente enfrenta aquela primeira situação difícil, em vez de parar, em vez de largar tudo, né? Ai, tá difícil encontrar o assunto. Não vou estudar, vou pular o assunto. Aí você pula aquele assunto, chega na prova, cai justamente aquele assunto. Daí se torna o quê? A pessoa que não passa na prova e que fica culpando a prova por não passar. Então assim, quando você desiste de uma coisa só porque foi difícil, a tendência é que você não conquiste nenhum daqueles planos que você tem, tá? Então já muda isso aí em você, porque é uma mentalidade um tanto infantil, né? É a típica criança que não conseguiu montar o brinquedinho que vinha no Kinder Ovo, daí começa a chorar, em vez de tentar uma outra forma de montar o brinquedinho, sabe? Porque se a criança vai tentando montar aquele brinquedinho do Kinder Ovo, na surpresa que vinha sempre naquele mini ovinho, quando a criança vai tentando, em algum momento ela consegue. Agora a criança que fica chorando, descabelada, Mãe, me ajuda! a criança nunca vai aprender. Daí a criança vai ter 10 anos e não vai saber escrever o próprio nome, né? Porque a mãe sempre fez tudo pra ela pelo fato de que a criança não queria passar pelo esforço, sabe? Então, primeira coisa, para agora com essa coisa de não conseguir, desisto. Não pode ser assim. Tem que ser não conseguir, como que eu melhoro? Vou tentar de novo, ainda que erre de novo, até acertar, tá bom? Então, primeira coisa é essa, tá bom, Beca? Não entenda isso como uma bronca em você, mas é uma coisa pra que você melhore. Às vezes a gente precisa ouvir alguma coisa pra que a gente melhore os nossos estudos, tá? A gente não pode sempre só ser elogiado, que letra linda, tá estudando muito bem. Não, quando a gente tem alguns erros nos nossos estudos, a gente evolui quando a gente leva a bronca mesmo, no fim das contas. Inclusive, eu já levei bronca nos meus estudos e foi o que me fez melhorar. Se a gente vive a vida inteira só recebendo elogio, Perfeita, estudiosa, incrível. mas não percebe que tem um errinho aí que tá fazendo você atrasar o seu estudo, você não cresce, tá? Então por isso que achei importante começar por isso. Segundo ponto agora vamos ao X da questão, né? O que provavelmente você tem feito e que tá impedindo você de encontrar o conteúdo. Eu não vou aqui explicar como é que faz todo o mapeamento, pelo fato de que eu já fiz isso em uma live inteira durante a Maratona ETEC e a gente não tem tempo aqui pra fazer uma live com passo a passo do mapeamento, com todos os pontos que você tem que encontrar no mapeamento, né? Mas é essencial que você faça o mapeamento, que você pelo menos comece. Sempre que alguém me fala, tá muito difícil achar conteúdo, eu pergunto, você já fez o mapeamento? E a pessoa responde, Ai, eu nem comecei, porque parece difícil. aí vai dar ruim, aí vai dar problema. Porque quando eu fui fazer o mapeamento também, gente, não foi fácil. Eu tive que criar praticamente a forma como eu ia fazer o mapeamento. Foi muito mais difícil do que hoje ter alguém que disponibiliza o passo a passo que você tem que seguir e você simplesmente pegar as provas, parar de preguiça e fazer o mapeamento, sabe? Então foi um trabalho absurdo e eu era uma adolescente, assim como a maioria que tá aqui. Então não tem nada de diferente em mim. Eu não tenho, por exemplo, sei lá, um cérebro extra, nada desse tipo que faça com que seja mais fácil pra mim. Pelo contrário, tá? Eu sou uma pessoa normal, ser humano normal, que eu consegui desenvolver essa técnica de fazer o mapeamento na prova da ETEC pra facilitar e hoje em dia eu compartilho com outras pessoas. Como eu sempre falo, quem é meu aluno da ETEC Power não tem que fazer mapeamento. Inclusive é por isso que a Beca falou, né? Não sou Power aluna. Porque quem é Power aluno não precisa fazer o mapeamento pelo fato de que todo o conteúdo já é direcionado. Mas quem não é, se você quer ter um estudo direcionado, é importante que você faça o mapeamento sim. Como é que você vai facilitar esse processo de fazer o mapeamento, né? Recomendo que você comece a fazer o mapeamento das matérias que são, como posso dizer, uma pedra no seu sapato. Ou seja, aquelas matérias que você não gosta muito. Porque quando você pega o jeito pra fazer o mapeamento com matérias que você não gosta muito, facilita o processo pra você fazer o mapeamento com matérias que você gosta um pouco mais, tá bom? E também porque você consegue se livrar, assim, né, de uma boa parte desse problema. Então comece o mapeamento mapeando as matérias na prova que você não gosta muito, assim. Então primeira etapa do mapeamento, né, você já sabe quais são os assuntos mais cobrados, porque eu já entrego isso na checklist. E a checklist já facilita muito o processo, porque você não precisa descobrir quais são os principais assuntos, já que já tem todos eles na checklist. Daí tá, você já sabe quais são os assuntos, o que você vai fazer no teu mapeamento? Você vai pegar as provas anteriores, pelo menos 3 provas anteriores, gente. Não queiram ser preguiçosos fazendo mapeamento com uma prova, porque isso não vai dar resultado pra vocês. Pelo menos 3 provas anteriores de momentos diferentes. O que você vai fazer? Questão por questão, você vai analisar as características que cada questão tem ali. Primeira coisa que eu recomendo é que você veja de qual matéria ela fala. E entendam de uma vez por todas as diferenças entre matérias e tópicos. Criam, como assim? Tem diferença? Tem muita gente que acha que tópico e matéria são a mesma coisa, mas não são, tá? Tópico é, por exemplo, biologia celular, ecologia, organização biológica, isso dentro da biologia. Corpo humano, ciclo da água, enfim. Matéria é biologia, geografia, química, sabe? Então os tópicos vocês já têm, gente. Vocês já têm os tópicos na checklist ETEC de graça, isso pra vocês. Agora, durante o mapeamento é bom que você coloque de qual matéria, ou seja, é de geografia, é de português, é de química, é de história.
enfim. Por que fazer isso, né? Justamente pra facilitar, pra que você tente mapear primeiro aquelas matérias mais difíceis. Então, se você reparou ali, estão apenas 3 provas. Essa questão é geografia, essa também é geografia. E geografia é a matéria que você menos gosta. Começa a mapear primeiro por geografia, tá bom? Outro ponto importante aqui. Tem muitas pessoas, né, que fazem o mapeamento e acham que elas vão encontrar, por exemplo, no YouTube ou em todos os lugares, o conteúdo que tá exatamente do jeito que a pessoa conseguiu entender o mapeamento, na verdade. A pessoa pensa que a aula vai ser toda direcionada. Gente, isso não acontece. É o que eu falo, na ETEC Power o conteúdo é direcionado. Quando você vai estudar o conteúdo na internet, você faz o mapeamento justamente para que você consiga direcionar esse conteúdo, tá? Para você estudar o que realmente importa. E é aí que entra então a dúvida da Beca, né? Que é o grande X da questão. Você não vai encontrar o conteúdo exatamente do jeitinho que a ETEC cobra, pelo fato de que as pessoas na internet, elas disponibilizam um conteúdo mais abrangente. Você vai precisar, dentro desse conteúdo abrangente, ver quais são os aspectos que a prova da ETEC cobra, isso com base no mapeamento, no caso. E aí, vendo esses aspectos, você vai focar nele. Esse é o grande truque, tá? Pra você não ficar memorizando um monte de coisa que não faz sentido, não ficar ocupando espaço mental, digamos assim, né? E pra você não se perder no meio de tanto conteúdo. Porque às vezes você pega um conteúdo ali, e aquele conteúdo, ele é de um tópico que cai na prova da ETEC, mas ele não está do jeito que a ETEC cobra pra você. E aí, pra que você assimile aquela informação do jeito certo, é essencial que você tenha feito o mapeamento, e fazendo o mapeamento, você vai conseguir identificar ali nas questões, como se fosse com uma lupa. Eu não tenho uma lupa aqui, mas assim, imagina, está numa lupa, e aí você tem como se fosse um balde cheio de areia. E você sabe que tem ali uma areia diferente no meio daquela areia toda. Eu tenho, por exemplo, uma areia de praia, de uma praia específica, né? Uma praia que tem uma areia que é mais clara e tal. E aí você tem uma outra praia que a areia dela é mais dourada, sabe? Porque tem praias que a areia é mais branca e tem praias que a areia é mais dourada. É bem interessante isso. E aí você quer encontrar a areia dourada, você não quer a areia branca, tá? Então você vai fazer o quê? Pegar a lupa, né? E conseguir identificar ali qual é a areia dourada que é que você realmente quer. Concorda? Quando você faz o mapeamento, é isso que acontece. Você vai estudar o conteúdo e aí você vai perceber ali naquele conteúdo quais pontos dele que são direcionados para a prova da ETEC, que são, como eu posso dizer, adequados ao perfil da prova da ETEC, tá? Então são pontos do conteúdo. Para que esses pontos, sim, estejam no seu resumo, para que você pratique com base nesses pontos que tem a ver com a prova da ETEC, que tem a ver com a abordagem da prova da ETEC, que tem a ver com os principais conceitos que a ETEC tende a pedir daquele assunto. Então é assim que você faz para estudar o conteúdo quando você pega um conteúdo que não é feito especialmente sob medida para a prova da ETEC, tá bom? Ok, outra coisa, tem alguns conteúdos que não ficam muito claros quando ela vai estudar esses conteúdos e ela acaba pulando. Aquilo que eu falei de pular os conteúdos, não faça isso mais, tá? Então, se você já organizou o teu conteúdo seguindo a técnica BMA, o que você precisa fazer é, imagina que o conteúdo é como o processo de você dormir. Pensa comigo, todo dia você tem que dormir, algum tempo por dia. Não sei se você dorme 8 horas por dia, por noite, na verdade, né? Ou 6 horas por noite, ou se você dorme 12 horas por noite, mas você precisa dormir, senão no dia seguinte você não tem energia, por exemplo. A mesma coisa o conteúdo. Enquanto você não aprender aquele conteúdo que é mais básico, sabe? Você não pode passar pro próximo. Eu sei que às vezes a gente se sente tentado a avançar no conteúdo pra gente achar que tá evoluindo. Mas, se você não consegue nem aprender o básico, você não vai conseguir assimilar de verdade o conteúdo difícil, sabe? Ou o conteúdo médio, por exemplo, né? Então é muito importante que você faça isso. Você, enquanto não aprender aquele assunto, continua nele pra que você consiga aprender. Claro que nos assuntos de outras matérias você pode ir avançando, tá? Mas, por exemplo, você tá estudando física, você não entendeu ainda os conceitos de física. Só saia dos conceitos de física quando você souber aplicar aqueles conceitos, quando souber o que eles significam e pra que eles servem. Não adianta você pular uma aula e você ir pra outra, porque você vai perder aquela informação, perder aquele conteúdo. Você não aprendeu de verdade, sabe? Então, por isso é muito importante que você pare com essa mania de pular o conteúdo, sabe? E coloque uma meta pra que você consiga realmente cumprir, né? Porque eu sei que às vezes quando a gente deixa muito solto, a gente não consegue acompanhar o nosso conteúdo que a gente estudou ali e tal. Se você não coloca uma meta, você vai simplesmente pular o conteúdo porque pensa, já cumpri. Então coloca uma meta qualitativa. Eu preciso ter entendido X, Y, Z conceitos para que eu consiga pular pro próximo. Eu preciso conseguir ter um desempenho de pelo menos, 50% dessa lista de questões aqui para que eu pule pro próximo. Para você não ser aquela pessoa que não termina nada, né? Não termina de estudar um tópico, ou então que termina, só que termina o tópico mais ou menos assim, sabe? Que não estudou muito bem aquele assunto. Então é importante que você coloque algumas metinhas em relação a cada tópico que você vai estudar, ou a cada dia de estudo, se você preferir assim, pra que assim você consiga evoluir de verdade nos estudos, né? E não fique naquela evolução fake, sabe? Porque tem gente que evolui de forma fake, ou seja, a pessoa pensa que ela evoluiu, só que ela não aprendeu de verdade aquele assunto. E a técnica das recompensas pode ajudar nisso também. Você coloca a meta e a recompensa pra quando você cumpre essa meta, tá?
tá? E outra coisa, né, pra você impedir de ficar pulando os tópicos nas matérias, é você se comprometer publicamente com outras pessoas. Eu já falei sobre isso, inclusive, que quando você se compromete que você vai estudar aquele assunto, é aquele ponto, sabe? Você não vai abrir mão daquele assunto pra ir estudar algum outro tópico. E um outro problema, gente, que tem a ver às vezes com procrastinação, né? Uma procrastinação que é quase involuntária, mas que acontece, que é você pular o assunto pra ir pra um assunto que você acha mais divertido ou mais fácil. Não sei se é exatamente o que a Becca faz quando ela pula o assunto, só que é uma tendência que muita gente tem, até sem perceber. A pessoa tá lá estudando, por exemplo, cinemática. Daí cinemática ela acha meio chato. Ela pensa, vou sair da cinemática, ou melhor, vou sair da física e vou agora pra português. sendo que a pessoa não fez nenhum estudo passivo direito, sabe? E quando você faz isso, o que acontece? Ó, entende como o nosso cérebro é doido. Que agora você vai entender o que acontece muitas vezes no teu estudo, talvez. Você tá lá, estudando cinemática, daí você pensa, Ai, tá chato, tão tédio, né? Vou agora estudar, não sei, Segunda Guerra Mundial, que eu acho mais interessante que cinemática. aí pro seu cérebro foi um processo que foi interrompido ali, sabe? Tipo quando você tá tentando dormir, daí do nada seu irmãozinho mais novo entra gritando no quarto, você acorda, aí vai brincar com seu irmãozinho mais novo e aí você não consegue dormir mais. Então esse processo sendo interrompido, o seu cérebro simplesmente, na hora que você vai começar a estudar outra matéria, ele vai ter dificuldade até naquela outra matéria, porque ele vai ter que começar um novo processo ali de absorção daquele conteúdo para que ele consiga aprender. Então é muito importante mesmo que você, quando vai começar a estudar um assunto, você termine pelo menos aquela etapa, sabe? Ainda que você esteja muito saturado daquele assunto e pense, não vou fazer as questões hoje, senão eu vou me sobrecarregar. Mas pelo menos termina de fazer o teu estudo daquele conteúdo, termina pelo menos o seu resumo. Não tenham esse hábito, gente, de tô fazendo o resumo, vou parar e amanhã eu continuo, porque isso interrompe o ciclo. E aí o teu cérebro precisa voltar tudo de novo e o cérebro não gosta de gastar energia pra recomeçar as coisas e a tendência é que você tenha um estudo mais preguiçoso depois. Inclusive era um erro que eu cometia no final do ensino fundamental, se eu não me engano. Às vezes eu tinha uma lista de questões de matemática, até pequena, sabe? Uma lista de 8 questões, por exemplo, ali no 9º ano. Daí eu tinha também lição de português. Eu falava, fazer português, que é muito mais legal que matemática, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que amava a língua portuguesa. A matemática eu odiei por muito tempo na minha vida. Hoje em dia, felizmente, eu e a matemática nos entendemos, mas antes não. Eu odiava matemática mesmo. Tive muito problema com ela, inclusive. Então, assim, eu pulava as questões, estava na questão 2, tinha mais 6 pela frente. O meu cérebro já tinha entendido que aquele era o momento para eu fazer aquela lista de questões. E o cérebro, de certa forma, ele se comprometeu com aquilo. Daí você quebrou aquele compromisso, ele tá meio fraco já gastou um pouco de energia para começar a matemática, vai ter que gastar outra energia para começar ali o estudo de português. Por isso que eu falo, delimita qual tarefa você vai fazer. Por exemplo, hoje vou estudar cinemática, então eu vou fazer sondagem de cinemática, aula, resumo, exercícios. Ok. Agora, se não vai dar tempo pra tudo isso, não, vou parar no resumo. Amanhã eu faço as questões. E aí hoje eu reviso um pouco de história também. Porque no seu cérebro, aquilo que você se condicionou a fazer, acaba ficando marcado pra ele. Ainda que ele mesmo tente te enganar depois pra você procrastinar. E quando você procrastina isso, né, a tendência é que venha uma outra coisa ruim, que atrapalhe os estudos também. E pode ser que afete não só a Rebeca, mas todo mundo que tá por aqui. Que é você sentir culpa. Por que essa culpa? Porque o seu cérebro sabe que você tinha colocado aquele assunto e você pulou aquele assunto. Seja porque ele era difícil, seja porque você não gosta do assunto, que é a coisa que mais acontece no mundo, né? Ou porque era um assunto que demorava demais, aí você foi pra outro. Percebe que às vezes quando você fica pulando de galho em galho, você não consegue entender muito bem nada do que você estudou? Como se você perdesse o dia inteiro. É que nem a pessoa quando tá vendo TV, né? Ela vê 10 minutos de um filme. Daí ela pensa, Não, tá chato. Pula, próximo filme. ela tá num outro canal já, por exemplo, aquele canal que tem aquele programa que mostra os caras reformando as casas. Daí ela vê a parte que o cara tá reformando a cozinha, né? O cara já fez um monte de coisa na casa. Daí ela... Tá chato. Pula. Aí vai pra aquele programa que tem casamentos. Daí tá lá a pessoa escolhendo vestido de casamento. Tá chato também. Pula. Volta pro filme. Só que quando ela volta pro filme, ela já perdeu boa parte do filme. Ou então ela vai depois pra um canal de receita. Só que a receita tá na final já, tá já a parte que o bolo tá saindo do forno. A pessoa não sabe nada no fim das contas. Ela passa o dia inteiro em frente à TV, zapeando, né? Pulando de um canal pro outro e não assiste nada de verdade, concorda? Mesma coisa nos estudos. Você fica pulando de um conteúdo pro outro, né? Pulando de galho em galho nos conteúdos que você estuda. E aí quando você se dá conta, você não conseguiu estudar nenhum, sabe? Ou você estudou várias coisas, mas nada daquilo foi produtivo. Ou seja, ficou ali muito tempo, entendeu pouca coisa, aprendeu nada. Então é muito importante ter essa consciência de que quando você se compromete a estudar aquele assunto, você precisa estudar aquele assunto. Pra você não criar
esse mecanismo de culpa, não se frustrar, não atrasar também os seus estudos, tá? Então, basicamente aqui, né, foco no mapeamento, tá? E não dá pra ter preguiça de fazer o mapeamento, gente, porque o mapeamento, ele ajuda demais no teu estudo. Ele permite que você acelere, assim, bastante mesmo pra passar na prova da ETEC e ter um resultado muito melhor, porque você vai estudar os conteúdos direcionados, não vai ficar preenchendo tua mente com informações que não são úteis pra prova. Então, por isso que é tão importante que você faça. Organiza o BMA direitinho, Rebeca, pra você conseguir começar pelos assuntos básicos, até mesmo porque essa dificuldade certamente acontece pelo fato de que talvez você esteja começando por um assunto que não é tão básico e aí você acaba tropeçando, né, em detalhezinhos que você não aprendeu ainda, tá? Então você precisa começar o assunto pelo básico, nível mais básico de cada matéria, ou seja, os tópicos basais de cada matéria, pra você conseguir crescer continuamente nesse conteúdo, pra conseguir aprender o conteúdo gradativamente. E além disso, mais comprometimento com seus estudos, porque esse comprometimento é o que faz a grande diferença para que você consiga ter mais concentração, ter mais disciplina também nos seus estudos, que é uma coisa que a gente tem falado bastante, né? Porque principalmente na quarentena muita gente perde a disciplina nos estudos, então é importante para você ter mais disciplinada, é importante também para que você consiga estudar com uma consistência melhor e, consequentemente, ter um desempenho muito melhor na prova da ETEC, tá? E agora é com você. Você gostou desse episódio do Dúvidas Dramas? Porque se você gostou, clica no gostei para eu saber que você curte quando eu trago para cá algumas perguntas, algumas dúvidas de outras pessoas e respondo aqui também para te ajudar nos estudos. Se inscreve aqui no canal clicando no botãozinho vermelho de inscrever-se para conseguir continuar acompanhando os próximos vídeos por aqui. E claro, me segue no meu Instagram, que é Lilian Cruz Oficial, com 2 L's no meio, para você conferir ainda mais conteúdos feitos especialmente para você que quer passar na prova da ETEC. Big beijo, até o próximo vídeo e tchau!